Qual que é a história que você quer contar? Eu sou servidor aqui do TJDFT já há 20 anos, mas ingressar no TJDFT não foi um caminho tão fácil assim. Quando eu fazia faculdade de Direito, eu fazia duas faculdades, fazia Direito e fazia Letras. Eu tinha um sonho, que era ingressar no concurso público, só que eu não sabia o caminho, eu não sabia como chegar lá. Um belo dia, saiu um concurso aqui no Distrito Federal para advogado da CAESB. E eu queria estudar. Eu sabia que eu ia formar logo, falei assim, vou fazer esse concurso. Eu fui para a faculdade com esse desejo no coração. Eu vou estudar para esse concurso específico de advogado da CAESB. E aí, estava assistindo a aula com um desembargador, inclusive aqui do TJDFT. Eu esperei a aula terminar e fui conversar com ele. E perguntei para ele, professor, vai sair o concurso do advogado da CAESB e eu queria fazer esse concurso. Como eu faço para passar? Ele virou para mim, num ar assim meio que, olha, isso é tão óbvio, basta você estudar. Estuda que você passa. Eu falei assim, sim, professor, mas como eu devo estudar? Como eu devo fazer para passar nesse concurso específico? Ele virou para mim, já era final da aula, ele estava sem paciência. Ele virou para mim e falou bem assim, olha, você já estuda há quanto tempo? É exatamente isso que você tem que fazer para passar. E aquilo veio como um balde de água fria. Mas eu estava determinado a ser aprovado naquele concurso específico. E eu fiz exatamente o que ele falou. Eu estudei muito. Eu estudava no final de semana, estudava depois da aula. Fui para o concurso e não passei. E aquilo, pessoal, veio como um balde de água fria novamente. Logo após saiu o concurso do TJDFT. Nessa época, eu era estagiário no escritório de advocacia. Então eu fazia faculdade de manhã, fazia o estágio à tarde, fazia outra faculdade à noite e tinha uma jornada muito difícil. Por que eu gosto de contar essa jornada? Porque muitas pessoas que querem estudar para concurso público acham que não tem tempo. Se tem alguém que não tinha tempo para estudar, esse alguém era eu. Como eu disse, eu fazia uma faculdade de manhã, ia para a UNB de manhã, fazia o estágio à tarde e ia para a faculdade à noite. E um belo dia eu cheguei lá no escritório e tinha uma mesa grande, uma sala de reunião, era um escritório que tinha muitos advogados, os advogados estavam ali conversando, falando exatamente sobre o concurso do TJDFT. E todos estavam empolgados ali com a possibilidade de fazer o concurso do TJDFT. Eles queriam ingressar no TJDFT. E eu cheguei ali meio que inocente e perguntei, o que vocês estão falando? Parece que é algo interessante. Ele falou assim, não, que vai ter o concurso do TJDFT. Eu falei assim, olha, eu posso fazer esse concurso? Umas duas advogadas que trabalhavam naquele escritório começaram a rir com a seguinte entonação, se nós que somos advogados vamos fazer esse concurso, qual que é a sua chance de competir com nós que somos advogados? E aí ela começou a rir e um dos advogados falou assim, não, você pode fazer o concurso, pode fazer para técnico, pode fazer para analista, mas aí você tem que terminar o curso e tal. E eu falei, quer saber, eu vou estudar para esse concurso. Mas eu não queria passar pelo mesmo problema do concurso do advogado da CAESB. E eu tinha uma colega na faculdade chamada Silmara. E eu fui conversar com ela porque ela tinha passado no concurso do STF. E eu falei para ela, Silmara, me explica como que você estudou? E aí ela me deu ali algumas dicas interessantes e eu comecei a estudar tendo como fator principal o que ela me explicou. E aí eu estudei. Naquela época não tinha nada online, pessoal. Então a gente tomava conhecimento da aprovação ou não pela publicação no Diário Oficial que saía impresso. Então a gente lia o diário todo dia ali para ver se saía alguma coisa ou não. E passou-se aí algum período depois da prova, uns 2 meses mais ou menos. Um dia eu cheguei no escritório de advocacia para trabalhar, como todos os dias eu fazia. E aí todo mundo me olhando de forma estranha e ninguém falava nada. E eu falei assim, caramba, eu fiz alguma merda muito grande aqui para todo mundo estar me olhando assim. O que foi? Será que eu perdi algum prazo? Será que eu perdi algum recurso? O que foi que aconteceu, meu Deus do céu? E aí a secretária que trabalhava lá, quando eu cheguei na sala dela, ela falou assim, oi Edson, tudo bem? Parabéns. Eu, parabéns pelo quê? Ué, você não viu o diário? O seu nome está lá, você passou no concurso do TJ. E eu, caramba, eu passei, sério mesmo? Deixa eu ver. E aí eu olhei e o meu nome realmente estava ali. Naquele dia, pessoal, o dono do escritório, ele fez uma reunião. E ele chamou todos para aquela mesma sala de reunião, aonde aquela advogada, aquelas duas advogadas, estavam rindo de eu querer fazer o concurso. E ele chamou todos ali e ele fez uma pequena reunião e disse bem assim, nesse escritório, todos os senhores têm muito a aprender com o estagiário, porque eu sabia que todos os senhores iriam fazer o concurso do TJDFT. E nesse escritório aqui, ninguém passou, a não ser o estagiário. Essa é a minha história para trabalhar aqui, ó, no TJDFT. Esse tribunal, pessoal, toda vez que termina a validade de um concurso, ele imediatamente faz outro. E ele faz outro por quê? Porque o quadro de servidores no TJ é muito grande, são quase 8.000 servidores. E o próximo concurso do TJDFT, ele se avizinha. Daqui a alguns meses termina a validade
do concurso do TJDFT. E ele tem que fazer outro. Ele tem que fazer outro, porque num universo de quase 8 mil servidores, é muita gente morrendo, é muita gente aposentando, é muita gente que presta outros concursos e sai do TJDFT. Há uma rotatividade gigante dentro do tribunal e ele vai fazer outro concurso. Agora, você quer passar neste tribunal aqui? A minha recomendação para você é: comece a estudar desde já. Comece a estudar agora. No último concurso do TJDFT foram 134 mil inscritos. É muita gente. Se você quer contar uma história diferente, você precisa começar a estudar desde já. Porque como se estudava no passado, não é como você tem que estudar hoje. O concurso hoje exige um estudo e uma preparação muito mais sofisticada. E se você quer fazer isso, nós vamos te ajudar. A Alto Desempenho vai iniciar o projeto Volta às Aulas agora para o segundo semestre de 2025. E o TJDFT vai estar abarcado na nossa preparação. A Alto Desempenho acompanha os seus alunos até a data da prova. E para o concurso TJDFT, nós já estamos começando agora, porque ninguém aprova tanto quanto a Alto Desempenho. Nós vamos fazer isso para o TJDFT, vamos fazer isso para o TST, vamos fazer isso para a CLDF, que está bem ali do lado. E você também pode ingressar em qualquer uma dessas carreiras.